Glória a Deus. Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos encontraram, né, irmãos? Gênesis, capítulo 22. Amém? Glória a Deus. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e a este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e a ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para o imolá-lo. E o anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão. Então disse o anjo: Não estenda a sua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão e levantou os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu-lhe o holocausto em lugar de seu filho. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração um minutinho. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Não aquilo, meu Pai, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Revela-nos a Tua palavra ao nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muitos aqui já conhecem a história de Abraão, e o versículo começa dizendo assim: depois dessas coisas. Mas que coisas? Porque até Abraão chegar a esse ponto de Deus o pedir o seu próprio filho, para ele sacrificar o seu próprio filho, Abraão já tinha passado tantas outras coisas, Abraão já tinha passado por tantos testes que Deus tinha colocado ele à prova muitas das vezes. E ali nós vamos olhar que Abraão, quando sai de sua terra, né, ele deixa a casa de teu pai, Terá, e Abraão, quem conhece aqui a história de Abraão? Pode levantar sua mão. Abraão, quando saiu da sua terra, Abraão era pobre? Não, Abraão era um homem muito rico. Ele era riquíssimo. Mas ele teve um encontro com Deus. Ele escutou a voz de Deus e Deus falou para ele assim: Abraão, sai de sua terra, do seu país, da casa de teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, a terra que eu ainda vou te mostrar. Mas Deus não tinha falado com Abraão assim: Abraão, sai da sua casa, da casa de teu pai, e vai para esse endereço tal, na rua tal, nesse país, nessa terra. Não, Deus não falou assim com Abraão. Deus falou para ele assim: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Ele não tinha mostrado ainda a Abraão, só que Abraão aceitou, ele acreditou, ele confiou no Senhor. E ele falou assim, ele saiu de sua terra, ele pegou ali os seus servos, pegou o seu gado, pegou ali tudo que ele tinha, quase tudo que ele tinha, e levou
para um endereço incerto, pastor André, porque ele não sabia, porque Deus não tinha revelado para ele ainda. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Deus, muitas das vezes, Ele quer nos levar a lugares, Ele quer que nós vamos a lugares, Ele quer que nós estejamos em lugares para nos abençoar. Mas muitas das vezes, sabe o que acontece? As pessoas se acomodam aonde que elas estão. Mas Deus muitas das vezes quer você em outro lugar. Deus não quer você ali. Deus não queria Abraão ali, junto com a sua família. Abraão podia falar assim, não, eu não vou, porque eu tenho tudo. Eu tenho riqueza, eu tenho gado, eu tenho servos, eu tenho ouro, eu tenho prata, pastor Fábio. Ele podia ficar ali, mas ele não se acomodou aonde que ele estava. Ele escutou a voz de Deus, e assim na nossa vida também. Muitas das vezes nós nos acomodamos aonde nós estamos, mas Deus quer nos levar em outros lugares, em grandes lugares, para fazer a sua obra. Deus quer usar-nos para colocar no lugar que Ele quer. E muitas das vezes nós queremos ficar em outro lugar. Fala assim, não, eu não vou para esse lugar, eu vou ficar nesse aqui. Porque aqui está melhor. Não, Deus muitas das vezes quer nos levar em lugares que nós não queremos ir. Quando Daniel foi cativo para a Babilônia, você acha que Daniel queria ir para a Babilônia? Daniel não queria ir para a Babilônia, queria ficar em Jerusalém. Mas ele teve que ir num lugar aonde que ele não queria ir. Mas ele foi no lugar... todos ali naquele lugar conheceram quem que era o Deus de Daniel. E é assim na nossa vida também. Talvez você vá em lugar, você vai ter que ir em lugar que você não quer ir. Mas muitas das vezes, sabe para quê? Que tem um propósito de Deus, para as pessoas venham a conhecer o Deus que está na sua vida. Assim, ó, o Deus que está na vida do pastor Fábio. Assim como eles falaram, lá nos antigos falaram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque eles vão ver através da sua vida que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus que zela por você, um Deus que Ele traz a provisão sobre a sua vida. E ali, Abraão ali, peregrinou, a palavra de Deus fala que Abraão ele foi peregrino na terra, ele andou muitos quilômetros, ele andou muitos anos, até chegar aonde que Deus queria que ele chegasse. E muitas das vezes nós queremos que chegar... Muitas das vezes é amanhã que nós já queremos chegar no lugar que nós queremos, mas às vezes Deus tem lugares para você chegar e você não vai chegar amanhã, nem depois da manhã, não, vai passar um tempo, vai ter um processo até você chegar onde que você quer. Mas eu quero te dizer uma coisa, Abraão foi obediente, e a obediência trouxe a bênção sobre a vida dele, a obediência trouxe a provisão sobre a vida dele. Quando nós olhamos o versículo que ele fala assim, depois dessas coisas, Deus falou com Abraão, toma Isaque, o teu filho, o seu único filho. Você acha que se Abraão tivesse falado para Sara, tivesse falado para o povo ali, que ele ia sacrificar o seu próprio filho, você acha que Sara ia deixar, pastor Fábio? Ela não ia deixar Abraão levar Isaque, o único filho, o filho de sua velhice. Porque quando a palavra de Deus fala que Abraão ele tinha 100 anos e Sara tinha 99 anos, eles não tinham filhos. E a palavra de Deus fala que eles foram visitados por 3 anjos. E o anjo do Senhor disse para Abraão, e Sara estava dentro da tenda, escutando tudo que ele estava dizendo. Falou para ele assim, daqui 1 ano eu voltarei aqui, e Sara terá um filho. Aí o anjo foi e escutou, ele estava em forma de homem, ele escutou Sara rindo. Ela sorriu porque ela viu assim, ela olhou para ela mesma e falou assim, mas eu sou uma mulher de 99 anos, a minha madre é cerrada, eu nunca tive filhos, eu não posso ter um filho. Ela riu, ela sorriu, mas ela não desacreditou, ela sorriu porque ela ficou alegre. E a palavra de Deus fala que aquele homem falou assim, você vai ter um filho que ele vai te trazer alegria, porque Isaque significa riso, significa sorriso, significa alegria, ele vai te trazer alegria. E naquele momento Deus estava pedindo que Abraão sacrificasse o quê? Aquilo que dava alegria para a vida dele, aquilo que ele mais esperava na vida, porque os bois, os jumentos, os servos, tudo que Abraão tinha, as terras, não era nada perto da bênção que ele tinha, o seu filho, Isaque. Aquilo era o que ele tinha de mais valor. Podia alguém chegar para ele ali falando, não, Deus podia falar assim, ou Isaque ou as suas posses. Abraão, ele tomava Isaque na mão e falou assim, pode ficar tudo, pode pegar tudo, porque eu quero Isaque, porque essa aqui é a minha alegria, isso aqui que me faz rir, eu esperei por tanto tempo, eu passei por tantas coisas, agora eu tenho Isaque, alegria, só ele me basta, Senhor, só ele me basta. Mas Deus não, Deus quer provar o coração de Abraão, e fala assim, Abraão, eu quero que você sacrifique Isaque,
o seu único filho. Quero que você vá e leva ele a um monte e sacrificam em holocausto. A palavra holocausto, quando nós vamos olhar lá no Antigo Testamento, nós vemos que eles faziam um altar de pedras, colocavam as lenhas, colocavam ali o animal ali, cortavam ali o pescoço do animal, né? E colocavam fogo na lenha. Isso era o holocausto. Deus queria que Abraão fizesse isso. Mas nós vamos olhar, e Abraão, no coração dele, ele falou assim, ele acreditou, que a palavra de Deus fala lá no livro em Hebreus, no capítulo 11, que Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança, e ele acreditou que ele ia sacrificar o seu filho, mas Deus ia trazer ele de volta dos mortos. Olha o que é fé. Um homem crê contra a esperança, um homem crê a ponto de matar o seu próprio filho, entregar ele em amor a Deus, e Deus trazer ele dos mortos novamente. Senão, quando nós olhamos a vida de Abraão, é muito tremendo, irmãos. Você sabe por quê? Porque Deus, ele fala em momentos lá na Bíblia, que Deus fala assim, ocultarei, esconderei eu algo de Abraão, meu amigo Abraão. Ele já não chama Abraão mais de servo, mas ele chama ele de amigo. Porque o seu sobrinho Ló estava nas cidades de Sodoma e Gomorra, e Deus ia destruir essa cidade. E Deus vai e fala para Abraão que ia destruir essa cidade. Deus não esconde de Abraão, mas Abraão, ele vê que o seu sobrinho estava lá, e ele amava o seu sobrinho. Ele fala assim, Senhor, se tiver 50 justos naquele lugar, o Senhor, assim mesmo o Senhor vai destruir? Não, eu não destruirei, se tiver 50 justos. E ele foi perguntando ao Senhor, insistindo com Deus, até chegar em 5. E se tiver 5 justos, o Senhor destruirá? Não destruirei, porque não existia ninguém justo naquele lugar, pastor Fábio. Não existia ninguém que temesse a Deus naquele lugar, pastor André. Mas Deus foi e enviou o teu anjo ali para livrar o sobrinho do seu amigo, não seu servo. Então, muitas das vezes, sabe o que acontece, irmãos? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos no lugar que Deus quer, muitas das vezes nós não querendo estar, porque Deus, muitas das vezes, a maioria das vezes, nos quer levar em lugares que nós não queremos estar. Você pode ter certeza que você vai se passar, Deus vai te chamar de amigo. Deus não vai te chamar mais de servo, Deus vai te chamar de amigo. E vai trazer sobre a sua vida o milagre. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós entendemos o que Deus quer sobre a nossa vida, Deus, ele traz a provisão sobre a nossa vida. Quando Abraão chega no monte, a palavra de Deus fala que eles já tinham andado 3 dias. Olha que lugar longe. Eles já tinham andado 3 dias. E Abraão vai e eles dormiram ali na manhã que eles acordaram do 3º dia. Abraão olha e vê o monte de longe, de muito longe. E fala com os seus servos, fica aqui que eu e o rapaz vamos subir e adorar. E Abraão subindo ali, o seu filho fala para Abraão, pergunta para ele, pai, mas eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo fogo, eu estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Você já imaginou você subir para sacrificar o seu filho, e o seu filho te perguntando assim, pai, aonde está o cordeiro? Mas Abraão, com a fé que tinha, fala assim, Deus proverá para si o cordeiro. E a palavra que Abraão falou, essa palavra que Abraão falou, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, ela não caiu por terra, porque ela saiu da boca de um homem de Deus, porque ela saiu da boca de uma pessoa que acreditou e obedeceu a Deus, e estava onde Deus queria que ele estivesse, no momento que Deus o colocasse. Então eu quero dizer uma coisa para você, quando você é obediente a Deus, você pode ter certeza, a sua palavra que sai da sua boca, toma muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque elas têm peso, porque elas não vão cair por terra, porque elas vão em direção ao resultado. É assim que Deus faz com quem é amigo dele, com quem é obediente à sua palavra, com quem tem fé para acreditar e crer contra a esperança, contra tudo aquilo que eles falam, que não tem jeito, que não tem condições, que não pode. Deus faz acontecer sobre a vida deles. E ali o menino sobe, eles sobem, chegam lá no monte, em cima do monte, ele faz o altar, coloca a lenha e levanta o cutelo para imolar o menino e brada do céu, o anjo brada do céu, não faça isso, Abraão,
não faça isso com o menino. Não mate o seu filho. Agora eu sei que temes a Deus. Você sabe o que eu vejo nisso, irmãos? Que Deus não queria Isaac. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Ele manda Abraão sacrificar o seu filho, mas Deus não queria o próprio Isaac, Deus queria ver se Abraão realmente o amava. E muitas das vezes, você sabe o que acontece na nossa vida? Nós não conseguimos sacrificar, sabe o quê? O nosso tempo. Sacrificar o nosso tempo. Tem pessoas que não sacrificam a sua novela, tem pessoas que não sacrificam a sua rede social, tem pessoas que não sacrificam todas as coisas que te afastam de Deus e querem a prosperidade de Deus e querem a provisão de Deus. Eu quero te dizer algo para você: sacrifica aquilo que te afasta de Deus, sacrifica aquilo que te afasta do Senhor, porque Abraão ali, ele deu o seu melhor. Como nós dissemos aqui, ele saiu da terra do seu pai, da casa do seu pai, ele era riquíssimo. Ele se tornou mais rico ainda depois que ele estava peregrinando a terra. E ali quando Isaac estava ali com 12, 13 anos, ali quando ele vai sacrificá-lo, ele era mais rico, muito riquíssimo. Se ele fosse nos dias de hoje, ele era bilionário, milionário, ele tinha muitas coisas. Mas tudo que ele tinha de maior valor era o quê? Era Isaac. Então Deus quer o nosso melhor. Deus quer que nós sacrificamos o nosso melhor a cada dia, para que Ele venha trazer a provisão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus deu o quê? O seu melhor. Deus deu o seu melhor, o seu único filho. Deus também deu o seu único filho. Ele sacrificou por causa de uma coisa, irmãos, como Abraão fez, por causa do amor. Abraão amava Deus, Abraão amava Isaac, mas Abraão amava muito mais a Deus, porque senão ele não faria aquilo, porque ele sabia que Deus era capaz de trazer de volta Isaac para ele. E Deus ama você, Deus me ama, Deus ama você que está em casa, de uma maneira tão especial, de uma maneira que você não entende, de uma maneira que nós tentamos, nós procuramos entender, mas nós não entendemos, porque muitas das vezes as coisas de Deus nós não entendemos, as coisas de Deus não se explicam muitas das vezes, porque às vezes Deus faz algo na nossa vida, nós pedimos algo, e Deus nos dá além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós esperamos, porque a palavra de Deus fala que os planos dele são maiores do que os nossos planos, os sonhos dele são maiores do que os nossos sonhos. Ali Deus deu Jesus Cristo, para quê, irmãos? Para que hoje eu e você estivéssemos aqui, tivéssemos uma oportunidade de estar aqui. Deus sacrificou Jesus, o Cordeiro mais santo, o Cordeiro mais puro que pôde existir. Deus sacrificou por amor de mim e amor a você que está aqui hoje. E você sabe o que aconteceu? Jesus Cristo, quando estava ali, ele passou por tudo. Você sabe por quê? Quando a palavra de Deus fala lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, o amor, ele tudo suporta. O amor é sofredor, o amor não quer tudo para si, o amor não se vangloria, mas a palavra de Deus fala que, havendo passado conhecimento, havendo passado profecias, havendo passado tudo, havendo passado línguas, o amor permanece. Esse amor de Jesus, esse amor que Deus deu o seu único filho e entregou por nós na cruz do Calvário, porque a palavra diz que nem passado, nem presente, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônio, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já imaginou que grande amor é esse? Você não teria coragem de dar o seu filho para uma pessoa que talvez esteja, para um assassino que está lá na prisão, uma pessoa que muitas pessoas desprezam, né, que para a sociedade ela não vale nada. Você não teria coragem de fazer isso. Mas eu quero dizer para você, Deus fez por você, Deus fez por mim. Sabe por quê? Porque aquela cruz era para mim e para você. Hoje, se você for olhar, o seu nome não é André, o meu nome não é Ricardo, o seu nome não é Pastor Fábio, o nosso nome é Barrabás. A cruz era para Barrabás, a cruz era para mim, a cruz era para você.
mas Jesus tomou o nosso lugar. Assim como Deus fez na vida de Abraão, tirou Isaac, a quem era o motivo do seu riso, o motivo do seu sorriso, o motivo da sua alegria. Deus tirou Isaac e proveu o cordeiro para que Abraão não pudesse matar Isaac. E Deus quer prover sobre a sua vida também. Deus quer prover sobre a sua vida. Se não fosse assim, Ele não tinha tirado nós da cruz. Ele não tinha tirado nós da sentença da cruz. Ele colocou Jesus no nosso lugar. Por isso hoje nós temos que ser gratos a Deus por isso. Por esse sacrifício que moveu, que mudou a história, que rachou a história no meio. Esse grande sacrifício, nós não temos que desprezá-lo, nós não podemos desprezá-lo, mas nós temos que a cada dia aceitar esse grande sacrifício na nossa vida. Quando nós sacrificamos a nossa vida para Deus, sacrificamos aquilo que nos afasta de Deus, sacrificamos muitas das vezes, renunciamos muitas das vezes, muitas coisas, porque Jesus disse assim, negue a si mesmo, porque tem pessoas que dizem assim, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Não, muitas das vezes sabe o que é? A culpa não é do diabo não, a culpa é nossa, porque Jesus falou assim, negue a si mesmo, negue a si mesmo e toma sua cruz e siga-me. Nós temos que crer, acreditar a cada dia que Jesus, Ele está nos guiando, mesmo com a nossa cruz. Abraão, ele era rico, ele era riquíssimo, mas ele não deixou de passar por momentos difíceis, ele não deixou de carregar a cruz em momentos da vida dele, mas ele creu contra a esperança e Deus proveu sobre a vida dele. Diga para o seu irmão assim, Deus proverá sobre a sua vida. Talvez você tenha necessidade sobre a sua vida. Eu quero dizer para você uma coisa hoje, Deus proverá. Deus proverá, acredite, Deus proverá sobre a sua vida. Toma posse hoje. Deus proverá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Deus proverá sobre a sua vida em nome de Jesus. Creia e acredite em nome de Jesus que Deus vai fazer grandes coisas acontecer em nome de Jesus sobre a sua vida. Só que tem uma condição, irmãos. Nós temos que ser obedientes a Deus. Nós temos que carregar a nossa cruz. Nós temos que a cada dia estar onde que Deus quer, na posição que Deus nos coloca, nós temos que estar, para que Deus venha trazer a provisão sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que Ele é, eu sou aquilo que você tem necessidade. Você tem necessidade de cura, Deus é cura sobre a sua vida. Você tem necessidade de provisão, Deus Ele é a provisão sobre a sua vida. Você tem necessidade de paz, Ele traz a paz sobre a sua vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É tudo aquilo que você necessita, está sobre a vida dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero aqui, está passando para as ofertas aqui, depois eu já